A galera reacionária da direita anda todo mundo junto. Olavo, que agora morreu, né? Andava. Olavo, Ana, Alan dos Santos, que tava agora sendo procurado, né, por causa de fake news. A galera do Brasil Paralelo, que é uma produtora de extrema-direita que gera conteúdos antifeministas, vende curso, vende streaming, estilo Netflix. Assim, uma coisa que você ensaiou começar a falar, que eu quero que depois você se aprofunde, é sobre essa mercantilização. O tamanho, como eles estão gerando dinheiro e ficando ricos com isso aí tudo. Porque na verdade eles usam esse dinheiro pra poderem sempre estar apoiando os próprios projetos, pra conseguirem estar falando mais e alcançar mais gente. É porque eles têm uma lógica. Eles criam uma teoria da conspiração pra te vender uma solução pra essa teoria que eles criaram. Então, por exemplo, a escola tem a doutrinação da escola, porque a escola é de esquerda, marxista, você vai aprender sobre só marxismo, papapá. Mentira, ninguém Cadê essa escola? Eu queria ter estudado. Fui aprender materialismo histórico dialético só depois que eu saí da escola, tá ligado? Mas tudo bem, passaram rapidinho por Marx, mas ok, dizem que somos doutrinados. Pra gente, Ana, essa escola aí. Eles criam a doutrinação pra te vender o homeschooling. E o homeschooling, que não é o homeschooling que tu vai aprender todas as ciências, não. Tu vai aprender Bíblia, tu vai aprender criacionismo, tu vai aprender terra plana. Tu vai aprender as coisas do Brasil. E vendem a solução. Eles fazem toda essa… E é tipo, muito organizado. É um projeto político. É literalmente um projeto político. Mas, assim, muito organizado. Mas a igreja, gente… É um gabinete, né? É um gabinete que, tipo, você percebe que todos eles estão interligados. Por que a Ana era anti-vax, negacionista? O único projeto aí que ela aprovou, se não me engano, foi um dos últimos, que ela ficou 4 anos no governo, gastou quase 1 milhão de fundão aí do dinheiro que é usado pra aprovar 2 projetos. E um deles era anti-lockdown e o outro é anti-LGBT. Anti-lockdown no final da pandemia. É muito louco, né? Porque é uma… A igreja, né? Ela se organiza muito facilmente politicamente. Então, assim, ele já tem a cartilha de como você precisa se organizar. A igreja mantém os interesses da classe dominante. A igreja mantém os interesses da classe dominante, é isso. Tipo, a igreja vai trazer pra você o que você tem que entender. Entendeu? Tipo, quando você percebe, porque eu falo no meu e-book, existem 3 tipos de antifeministas. Eu fui analisando e fui criando a partir de todas essas que são as maiores, que são as que realmente lucram com isso. Porque existem as pequenininhas, que são as que propagam, e tem as que estão aqui em cima criando e traduzindo as teorias da conspiração que vem de fora. E daí são essas que criam os cursos, os clubes, e que começam a lucrar com isso. Sim. Porque elas vão te vender a verdade oculta que ninguém falou. Algo que ninguém sabe. Você vai ser o único a saber a verdade oculta do feminismo. O outro lado que ninguém te contou. Toda aquela história de marketing, de tipo, você se sentir especial. E você vai achando que você vai aprender uma verdade que só você sabe. Daí você vai começar a propagar aquilo como se fosse uma verdade que só tu tem noção. Você é o iluminado que aprendeu aquilo. E tu nunca ouviu daquilo. Então tu pensa, caraca, isso daqui é incrível, preciso contar pra todo mundo. E é assim que se propaga cada vez mais teoria da conspiração de antifeminismo. E elas lucram com isso de uma maneira bizarra, porque, tipo, a maioria delas são religiosas fundamentalistas, ou são políticas conservadoras, ou são empresárias liberais. Que de alguma maneira elas lucram com isso. São as 3 que eu dividi. Nessas análises de todas… Esses 3 tipos de antifeministas você divide nessas 3 categorias? São 3 categorias. A religiosa fundamentalista, a política conservadora e a empresária liberal. Cada uma tem um motivo, um medo e um propósito com o antifeminismo. Tipo, por exemplo, a religiosa fundamentalista. Qual que é o medo dela? Que as pessoas se afastem da religião. Ela tem medo que as pessoas se afastem de Cristo. Então, por isso que toda vez que ela vai bater no feminismo, ela vai dizer que o feminismo é antibíblico. Ela vai dizer, não, porque feminista não pode ser cristã. Sendo que as feministas de primeira onda todinhas eram cristãs. Chama Simone dos Anjos aqui agora. Elas iam, gente. Ivone Guebara, Odia Barros, tem uma galera aí, tem, tipo, mano, tem muita gente que é feminista cristã. Inclusive, a primeira onda feminista, basicamente, todas eram cristãs. Todas entravam em igrejas pra falar dos seus atos, das suas coisas. Então, tipo, elas eram cristãs no começo. Depois que foi surgindo outras vertentes e outras análises, daí surgiram as feministas ateístas e tudo mais. Mas, tipo, no começo eram cristãs. E até hoje a gente tem muitas feministas cristãs. Claro, inclusive, tipo, acho que a mais teologia aborto, feminista, né? São mulheres cristãs, são 89% da população é cristã, católica, enfim, né? Tipo, acredita em um Deus ali, então não tem como não ser, né? E daí essas religiosas fundamentalistas, elas vão dizer que o feminismo vai destruir a família. Porque são as coisas mais importantes da religião. A família, a maternidade, os filhos, o seu propósito divino de ser mãe, o seu propósito de ser mulher submissa do seu marido.
Então, tipo, elas vão falar pra você, não, submissão não é o que vocês acham que é. Submissão é estar abaixo da mesma missão do homem. Basicamente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Peraí, você já abaixo da missão. É porque assim, o homem tem uma missão e você é a pessoa que garante essa missão acontecer. Tá, você, de acordo com… merda, ficar lá garantindo porra nenhuma, não quero garantir nada. Você é acolhedora. Acolhedora, você faz todo esse por trás, assim. Tipo, quando eu fui fazer essa análise do livro da Ana Campagnolo, eu fui ver os livros, referências que ela foi… Então eu tive que ler não só o dela, mas outros Caroline, livros. ainda é por isso, você não é mãe, Caroline. Que se você fosse mãe, não ia dar pra tu fazer isso. Não, por isso mesmo. Eu faço porque… Por isso, é isso. É porque eu tenho tempo de sobra pra ficar vendo teoria da conspiração e desmentir. Porque daí eu faço esse trabalho pra quem não tem esse tempo, basicamente, sabe? Assim. E daí, tipo, o que acontece? Dessa daí de submissão, a Ana Campagnolo usa muito um autor chamado Chesterton pra falar sobre isso. É um baita conservador. E ela usa no livro inteiro só referências masculinas. Só historiadores homens. Martin Van Creveld, que escreveu Sexo Privilegiado, onde ele pontua todos os pontos onde mulheres são privilegiadas dentro da sociedade. E ela pega tudo isso e joga no livro dela. Ela pega um livro de outra historiadora lá, que é uma historiadora gringa, que é O Privilégio de Ser Mulher, que também é um livro, só que, cara, é um livro sobrenatural, literalmente. Tipo, você tem que acreditar muito em religião pra você acreditar no que ela tá te falando. Porque é umas coisas muito místicas. Tipo, o seu dever como mulher na Terra é ser mãe. Se você não fizer isso, você tá indo contra o dever divino. É isso, você não tem que ser cozinheira, você não tem que ser chefe de cozinha, você não tem que ser empresária, advogada, médica. Você tem que ser mãe. É isso. E elas batem muito nisso em tudo. Tipo, as antifeministas têm uma pira bizarra com a maternidade. Por isso que elas batem tanto no negócio do pró-vida, do aborto. Elas são as que mais falam de aborto, até mais do que a gente. Sim. Sabe? Tipo, tu vê mais as antifeministas falando sobre a questão do aborto até mesmo que as feministas. Então, tipo, é bizarro o como elas vão pegando as pautas da religião e dizendo que o feminismo é todo o oposto. O feminismo é totalmente o oposto. Quer destruir a família. E pegam daí as frases de Simone e colocam como se fosse a lógica, né? A frase que a Simone falou aqui tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Tem uma conversa, inclusive, que eu coloco no meu guia, que é da Beth Friedan com a Simone de Beauvoir. E é uma conversa que tá em inglês. Poucas páginas traduziram, tipo, e tem algumas que tem tradução até errada. E que as pessoas pegam só uma parte, que é quando a Simone fala que nós temos que destruir o mito da família, o mito da maternidade, porque senão a mulher não será livre. Uma coisa do tipo. É uma frase mais ou menos assim. E as pessoas pegam essa frase e lançam falando: as feministas querem destruir a família, as feministas querem destruir a maternidade. Mas o que é o mito da maternidade? O que é o mito da família? Elas sabem? Não. E elas não vão atrás. Porque não tem interesse em ir no livro da Simone, ver o livro Fatos e Mitos e ver o que tá escrito ali, que são os mitos. E daí, quando tu pega a conversa inteira da Beth Friedan com a Simone de Beauvoir, tu lê desde o começo até o final, tu fala, caraca, faz sentido o que a Simone tá falando. Porque elas estão falando… faz muito sentido. Tipo, a Beth Friedan tá falando de trabalho doméstico, a Simone tá falando que é contra as mulheres receberem pelo trabalho doméstico, porque isso obrigaria as mulheres a serem as cuidadoras do lar e não os homens. Porque se as mulheres fossem receber, os homens achariam que esse é o trabalho da mulher, porque ela vai receber por isso. Sim. E daí a Simone bate, são duas opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, e as pessoas pegam os recortes do que a Simone respondeu pra pergunta da Beth Friedan. E daí, depois dessa do mito da maternidade, a Beth Friedan pergunta, tá, mas Simone, você acha então que a mulher não deve ser mãe? E daí a Simone fala, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ela não deve ser coibida desde a sua infância a ser mãe e ser socializada com bonecas, com coisas, pra ela ter esse instinto materno. Que ela diz que não existe instinto materno e que tudo é desenvolvido pela socialização da mulher, né? E daí as pessoas pegam um recorte e não botam que a Simone fala que ok tu ser mãe, mas que tu não seja obrigada a ser mãe. Não, eles só pegam que a Simone quer destruir o mito da maternidade. Então a Simone tá dizendo que a gente não pode ser mãe. Mas na frase seguinte, na pergunta seguinte, a Beth Friedan tá perguntando, tá, mas você acha que a gente pode ser mãe? E ela fala, acho, mas não deve ser obrigada a ser. Deve ser por livre e espontânea vontade. Tenta direito, garota.